Dimitri quer perguntar, né, deputado, eu vou falar agora de eleição, de campanha e de possível governo. Perfeito. O ex-ministro Zé Dirceu, falando para sindicalistas ontem ou anteontem, usou a seguinte frase: no Brasil há excesso de liberdade de expressão e de imprensa. Eu sei que há um grupo no PT que também pensa assim. Portanto, tem lá o programa do PT, onde aqueles itens foram aprovados, que não foram depois para o programa da Dilma, isso é verdade, mas existe esse grupo, existe essa ideia, existe essa presença. E agora o ex-ministro Zé Dirceu repete esta frase, que é uma frase muito problemática. Eu queria saber, primeiro, o que o senhor acha disso. Segundo, que forças essas ideias terão num eventual governo Dilma. E, se possível, qual é a afinidade que a Dilma tem com essas ideias que o Zé Dirceu expressou. Veja, eu não posso nem analisar direito a expressão do Zé Dirceu, porque eu teria que ver o todo da fala dele. Eu vi que está nos jornais, inclusive eu não tive por onde ler. Mas o que eu quero dizer, o que eu acho e que acho que é correto, a liberdade de expressão é um direito democrático consolidado e na Constituição é cláusula pétrea. Então pode vir o presidente que quiser, pensando A, B, C ou D, se é cláusula pétrea, é assegurado, tem que ser defendido. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, são liberdades liberdade que estão de opinião, são liberdades que foram conquistadas em 88 como cláusulas pétreas, ou seja, não muda, nem emenda constitucional pode mudar. Tem que fazer uma revolução para mudar. Então, isso está claro, para mim é indiscutível. O grande problema, Mito, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Tá certo? É aquele problema que você tem quando a gente é criança, a gente aprende que o direito de um termina quando começa o direito do outro. Tá certo? Eu tenho todo o direito de ter liberdade de expressão. Claro, isso é um direito dado. Agora, eu não tenho o direito de atingir o outro sem que se garanta ao outro uma reparação. E rápida. Claro. Mas isso já existe na legislação. Não, mas o problema é que nós não temos lei disciplinando isso hoje. Quer dizer, e aliás foi bom. Não, está faltando uma lei mesmo, porque caiu a lei de imprensa, e não foi feita aí outra. O Mitre colocou a questão dos devidos parâmetros. Nós precisamos ter uma legislação que discipline com agilidade o abuso do direito. Porque o fim da lei de imprensa foi aplaudido, mas de maneira apressada. Eu me lembro de uma frase clássica de Montesquieu que dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. Qual é o limite ao direito? Essa é a questão que você coloca. E a imprensa E o que pensa? O senhor não respondeu. O que pensa nós precisamos ter uma... Eu acredito que pensa exatamente o que eu estou dizendo aqui, porque a Dilma, a ministra Dilma, defende com vigor a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, defende com vigor que isso seja garantido. E, claro, aliás, está na Constituição, isso é importante, foi uma conquista que ela lutou deputado, muitos no anos ano para combater a ditadura para que isso passado, acontecesse. quando você aprovou a proposta lá que o presidente disse que assinou sem ler, mas assinou no PNDH 3, havia restrições sérias ao direito, não só ao direito de expressão, com a criação de critérios, de um ranking, mas também havia uma clara evidência de tentativa de cercear direito de acesso à justiça. Por exemplo, por fazendeiros que têm suas terras invadidas. Tá bom, aí já saímos, vamos discutir a outra situação. É outra questão, mas está tudo naquele documento. Não, está naquele, porque veja só, ali o texto, me parece que, tanto que foi corrigido pelo presidente, ele tinha problemas, né, inclusive de constitucionalidade. Voltou atrás. O que me parece que seria o espírito, seria o seguinte, que sempre que é possível, você fazer a reintegração de posse tentando fazer uma conciliação prévia, que é utilizado, inclusive, de fato pelos governos. Hoje, quando você tem uma grande reintegração... Deputado, ali, desculpa, ali a ideia é o seguinte, um grupo invadiu uma fazenda, aí vem uma instância intermediária e chama o grupo que invadiu e o fazendeiro invadido. Vamos discutir. Aliás, foi exatamente por essa interpretação que o presidente mudou. Tá certo? Mas eu acho que a ideia era tentar fazer uma etapa inicial... Não sei se a ideia de quem era e quem fez. O que se pode discutir, inclusive constitucionalmente, legitimamente, democraticamente, é a necessidade de você fazer uma conciliação antes de implementação da reintegração de posse. Não como um pressuposto inabalável, mas como uma tentativa de evitar traumas na execução. Isso acontece hoje em todos os lugares. Hoje, especialmente os governos que têm mais cuidado, eles antes de cumprir uma reintegração de posse que pode trazer traumas ou conflitos, se colocam assistentes sociais, se colocam pessoas para que possam garantir que a reintegração de posse seja feita sem violência. Então, isso eu acho que é uma questão que tem uma vertente, que é uma preocupação. O texto não expressava exatamente esta ideia e, por isso, o presidente da República mudou. Olha, assim, essa coisa da imprensa é interessante. Se a gente pegar só os jornais, tá? Eu acho que tem uma coisa que incomoda o PT, que é compreensível, tá? Que tem a ver com essas tentativas de, sei lá, cercear, o que for. E você pega os países europeus, em todos os países, os dois maiores jornais de maior circulação, um é de centro-direita e um é de centro-esquerda. Tá? O Brasil não tem isso.
tá? O Le Figaro é de centro-direita, o Libération é de centro-esquerda. Na Inglaterra, o The Guardian é de centro-esquerda, o The Daily Telegraph é de centro-direita. Quando chega na Itália, o La Repubblica é de centro-esquerda, o Corriere della Sera é de centro-direita. O El País é de centro-esquerda, e tem outro competidor lá que está em segundo lugar, que é de centro-direita. Tá? O PT não tem, digamos assim, não teria o correspondente do PT na mídia, eu estou falando só de jornais, a gente pode talvez pegar isso e colocar isso para sei lá, revistas, eventualmente outras coisas da mídia, tá? A questão toda é o seguinte, não seria o caso muito mais de, sei lá, ter algum tipo de competição do outro lado do que cercear o lado já existente? Claro, essa que é a questão. Não, assino embaixo o que você está dizendo. Eu acho que não se deve nunca cercear a liberdade de imprensa. O que se deve entender é até onde vai o direito. Tá certo? Cercear é pressupor um direito que teve uma faculdade eliminada. O direito, ele existe, só tem que ter um limite. O limite que não significa o abuso do direito do outro. É essa discussão aí que o Mitre colocou bem, quer dizer, nós precisamos ter uma legislação atualizada, democrática, legítima, que garanta esse tipo de situação. Agora, é verdade, há um vácuo na imprensa brasileira em relação à dimensão político-ideológica, eu diria, de centro-esquerda. Existe um vácuo, sim. Na imprensa. Na imprensa. Por o que partido isso? Existe, mas a imprensa não. Por que isso? E do outro lado, tem a imprensa, mas não tem o partido. Exatamente, é isso mesmo. E por que isso? Talvez seja fruto do processo de ditadura, por uma série de questões que talvez aí um bom cientista como você poderia explicar historicamente. No passado teve, né? Você lembra da última hora. Na época da ditadura. Você lembra da última hora? Mas desde a época da ditadura. Não, então não tinha uma opinião, tinha Pasquim. Não, mas antes disso, a última hora. A última hora era Correio da Manhã. Era exatamente o jornal, o conjunto de jornais, que eram vários jornais, que expressavam o getulismo. Sobre a última hora, eu queria lembrar uma expressão do Hélio Fernandes, que eu acho que é importante a gente lembrar, que é o seguinte: eu acho que a imprensa, o papel dela é fazer oposição. Quer dizer, a imprensa, com relação ao poder, em princípio, mesmo que elas tenham uma orientação de centro-esquerda, o papel dela é fiscalizar o poder. Ela é o mecanismo que a sociedade tem, é o único, aliás, mecanismo que tem condição de fazer isso. Eu acho que esse papel é fundamental. Poder, isso francamente, eu acho que não tem jeito. Sem isso, nós estamos perdidos. Agora, eu acho que tem uma dimensão aí, e eu como instituição, por exemplo, sinto muito às vezes isso, a força que às vezes a imprensa tem de ter uma atenção seletiva. Por exemplo, nesses episódios que no passado recente envolveram uma certa discussão sobre as questões de pesquisa, nós na Vox tivemos uma cobertura que eu considero inteiramente inadequada para a maneira e para o tipo de problema que nós tínhamos. Acha que nós tivemos alguma oportunidade de manifestação? Ou sequer fomos ouvidos? Teve uma ocasião aí, por exemplo, que por um erro técnico, nós enviamos para o tribunal um arquivo que estava mal impresso e que o nome do Serra saiu truncado. Saiu num grande jornal da imprensa paulista uma manchete de todo tamanho dizendo Vox Populi induz eleitor ao erro. Não, mas erros de edição existem, mas isso não significa que tem que haver qualquer tipo de mas você não acha que... Não quero que limite. Eu quero que pode misturar. Por que ninguém foi lá apurar? 2, quando ficou apurado que foi um erro, por que ninguém... Certamente, depois disso, você tem competição com duas grandes mídias, mais ou menos do mesmo tamanho, uma vai falar isso, outra vai falar o contrário. Isso é um perigo, mostrar erros de um determinado jornal ou de uma determinada revista, isso é um perigo. Isso não é mostrar esses erros numa discussão censura, não. Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu vou dar para o senhor 1 minuto para as suas considerações finais. Aproveito para encaixar uma pergunta nesse minuto. Daqui para frente, qual é a estratégia? Olha, primeiro agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar com brilhantes participantes dessa mesa nessa noite. Dizer a você o seguinte, que olha, o nosso final de campanha agora, ele não vai mudar absolutamente nada daquilo que nós temos feito. Nós temos buscado uma campanha propositiva, temos buscado uma campanha de comparação entre aquilo que foi o governo Lula e o governo anterior, na medida em que o candidato, que é o nosso principal opoente, representa essa visão política que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, a ministra Dilma representa a visão política que foi o governo Lula. Nós vamos continuar nessa linha, evitar ao máximo cair nessa coisa de denúncia, coisa que nós achamos que desqualifica o processo eleitoral quando a coisa não é consistente, quando não é feita com seriedade. Então nós vamos tentar seguir até o final e espero que sejamos bem-sucedidos. Ok, bom, antes de encerrar o programa, eu lembro que você pode fazer perguntas para os candidatos à presidência pelo portal eBand em parceria com o YouTube. O que eles vão fazer com o povo da rua? Com essas pessoas que ficam na rua?
Quais são as propostas para que alunos de escola pública tenham mais chances de ingressar no ensino universitário? Qual a postura do governo federal com relação à disponibilização de banda larga de qualidade no país? Né? Quais são os seus planos em relação à promoção da saúde? Bom, para participar você só tem que acessar o endereço eband.com.br/pergunte ao candidato ou então youtube.com/eleições. O Band Eleições está chegando ao fim, nós voltamos na próxima semana com a cobertura completa das eleições de 2010. Não esqueça que no próximo domingo, às 10h30 da noite, o Canal Livre Especial vai promover o encontro dos candidatos à vice-presidência da República. Uma ótima semana para você e até a próxima quarta-feira. Boa noite.